Davidson Ebert dos Reis, da terceira vara de presidente Venceslau, né, aceitou a denúncia contra o Marcos Williams Erbas Camacho, que é conhecido como o Marcola, o Alejandro também Juvenal Erbas Camacho Júnior, que é o famoso gordão, né? O Everton Souza, que é o player ou o Temer, a Deolane Bezerra Santos, a Paloma Sanches Erbas Camacho e o Leonardo Alexandres Ribeiro Erbas Camacho, que são os sobrinhos do Marcola, são os filhos do Alejandro, não é? E os crimes imputados a eles, doutor, são organização criminosa e lavagem de capitais. Eu vou trazer aqui, para o doutor depois explicar para a gente, o que é o esquema investigado. Tá? É uma investigação que remonta a 2019 e aponta a transportadora lado a lado como a empresa de fachada para a lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas do PCC. Sim. O fluxo funcionava da seguinte maneira: Marcola e Alejandro, de dentro da penitenciária federal, transmitiam ordens a Everton, que coordenava repasses financeiros via Ciro César Lemos, que já foi condenado. Deolane recebia os valores fracionados em sua conta do Banco Itaú. Paloma intermediava ordens do pai após visitas na prisão. Leonardo recebia parte dos repasses. E vale deixar claro que tanto Alejandro como o Marcola estão em RDD. E um dos pilares do RDD, a gente já explicou aqui bastante, é a incomunicabilidade. Então, como é que isso se dava se eles estavam incomunicáveis? E aí, o que acontece? As técnicas, doutor, de lavagem identificadas incluem fracionamento de depósitos, que é o smurfing, né? Deixa pequenininho. Exato. Uso de laranjas, pulverização via Pix, empresas interpostas e, no caso do Everton, uso de criptoativos via plataforma Redot Pay. E essa plataforma está sendo investigada também. Os valores apontados para a perda, né, alargada, né, que eles dizem aí que é o artigo 91A do Código Penal, somam mais de 65 milhões, sendo 27 milhões só em relação a Deolane. Essa é a investigação, doutor. Então, vamos lá. A gente está falando de 2018, 2019. Ou seja, a gente já explicou muito a questão da contemporaneidade. Mas, doutor, explica para as pessoas que nos assistem que nesse primeiro momento eles não precisam de indícios concretos, né? Eles precisam de que se entenda que existe crime, não é isso, doutor Marcos? Bom dia, Carla. Exatamente, Carla. Como que funciona essa fase inicial aqui do processo? O artigo 41 do Código de Processo Penal, ele vai estabelecer que, nesse momento, o Ministério Público ele necessita descrever o fato delitivo, mas ele não precisa dar um juízo de certeza. Aqui é um juízo de probabilidade, né? A jurisprudência ela vai falar o seguinte, olha, a jurisprudência, assim como o artigo 395 do Código de Processo Penal, inciso 1, ele vai falar para o recebimento de uma ação penal, para que o juiz aceite essa ação penal, é necessário uma justa causa. De um sujeito chamado Everton, esse sujeito recebia valores e repassava para ela de forma fracionada, e esses valores teriam um direcionamento ao Alejandro, que é um membro da organização criminosa PCC que se encontra preso nesse momento. E aí... Desculpa, não, continue. O que acontece aqui é que temos a materialidade e os indícios de autoria. Aqui é um juízo de probabilidade. Então, o juiz, na medida em que ele pegou a decisão, ele entendeu que, tendo juízo de probabilidade de que a prática delitiva existe, vamos levar esse processo para um segundo momento, que é a audiência de instrução e julgamento,
onde serão, onde será, né, no caso, discutido provas. Então, vamos lá, só para finalizar, Carla, aqui eu tenho indícios de prova. A prova em si, ela só existe se eu dou o contraditório, se eu dou o momento para a Deolane discutir a veracidade dessas provas. Depois dessa discussão, que será realizada na audiência de instrução e julgamento, o juiz, de posse dessas provas, vai decidir se há ou não motivos para uma condenação. E aí, doutor, só para que todas as pessoas fiquem na mesma página, porque Sim. muita gente que nos assiste não é dessa área, né? Exato. Então, o que o A doutor grande maioria, às vezes. o que o doutor está explicando é o seguinte: nesse momento, não tem que se provar nada. Tem que se acreditar que existe a possibilidade desse crime ter ocorrido, correto, doutor? Isso, exatamente. O termo utilizado pela jurisprudência brasileira é um juízo de probabilidade. É uma probabilidade, gente. Porque o que acontece, né? Porque muita gente lê a notícia e já acha, pronto, então agora ela está presa, o juiz aceitou e ela está condenada. Não é assim, correto, doutor? Vai agora entrar uma fase onde as defesas, não só dela, mas dos outros réus, vão apresentar as suas alegações, os seus argumentos, certo? Certo. Carla, esse momento de recebimento da denúncia, ele na prática, ele quase que sempre é efetivado. Por quê? Porque, veja, para que o juiz não receba a denúncia, a lei ela estabelece alguns critérios. O primeiro critério é inépcia da denúncia, ou seja, o Ministério Público não descreve o fato delitivo, ele não narra a conduta criminosa. Esse seria um motivo. Um dos motivos seria a questão processual. O juiz é incompetente, na verdade, teria que ser remetido para uma corte superior, não é o caso. E o terceiro é justa causa, que é a probabilidade do crime. Há a probabilidade desse crime e indícios de autoria, sim. Porque uma vez que a Deolane recebeu esses valores, cabe a ela justificar. Isso aqui não é um juízo de culpabilidade dela. Ela pode justificar que esses valores foram a títulos de trabalho, advocatícios, por exemplo, porque todos sabemos que ela é advogada. Ou de contratos de publicidade, que é o que ela fazia. Acho que o Luiz quer perguntar. Não, eu queria fazer uma pergunta, doutor, até pela sua experiência nesse meio. O que faz, né, acho que até pegando um outro lado, o que faz com que a Deolane ela permaneça presa? É o fato dela não ter comprovado de onde veio esse dinheiro? Porque assim, a gente tratou como probabilidade. Se a gente coloca no âmbito esportivo, por exemplo, eu acho que isso vai acontecer. Só que no âmbito jurídico, acho que tem um acervo de provas que aí fazem com que essa probabilidade seja mais palpável. É isso, né? Isso, mas, Luigi, o que acontece? A lei brasileira, ela impossibilita uma prisão que não esteja ali um juízo de culpabilidade comprovado. Então, assim, eu estou falando de uma prisão da Deolane em que é uma prisão preventiva. E ela, muitas vezes, ela pode se confundir com a prisão-pena, o que é muito ruim. Por quê? Porque se você analisar o caso concreto, não havia possibilidade de um decreto prisional. Por quê? Veja, o artigo 212 do Código de Processo Penal, ele elenca as hipóteses de prisão. A prisão ela pode ser decretada para a garantia da ordem pública, para a aplicação da lei penal, para a garantia da ordem econômica, para evitar que o réu fuja. A Deolane foi encontrada na sua residência, apesar dela ter viajado, ela foi presa na sua residência, ela tem endereço fixo e o caso ele é ausente de contemporaneidade, ou seja, o crime não estava acontecendo. A investigação já estava pronta, já estava acabada. Caberia ao Ministério Público, por exemplo, pedir a ela uma justificativa antes de denunciar. Porque, veja,
Se ela justifica que esses valores foram oriundos de contratos de publicidade e ela confirma isso por meio de contrato, como é que eu vou prender alguém que justificou o recebimento desses valores? Por isso que quando o advogado de defesa da Deolane fala que foi uma prisão midiática, nos leva a crer que realmente foi uma prisão midiática. Por quê? Porque não existia motivos para prisão. Eu estou falando de fatos que ocorreram em 2018. Entende? Então, no fundo, essa prisão preventiva, ela pode ser questionada, sim. Em algum momento, o Superior Tribunal de Justiça vai analisar esse fato, que é a ausência de contemporaneidade no caso. Ela oferece risco ao curso do processo? Ela se comunicou com alguma testemunha que será ouvida? Não há notícia disso. Agora,